Fala pessoal, belezinha? Vamos dar continuidade aqui à nossa série explicando, né? Série de vídeo aqui. Esse mês de outubro a gente vai fazer, né? Linkando com aquele assunto que a gente conversou o mês passado, né? O mês passado, depois de ter sido convidado por uma equipe de TV para colaborar com a reportagem, com a matéria sobre as dificuldades que os motores de aplicativo estavam enfrentando na hora de exercer a sua atividade, eu me recusei, né? Porque eu disse a ela, né, que aquilo não era a minha realidade, que eu tinha encontrado meios, né, de estar driblando esses, essas dificuldades aí e conseguindo trabalhar e ter resultado, né, a despeito daquelas condições. Na verdade, eu não descobri, né? Eu só percebi, na verdade, né? Porque quem deu essa condição foi o aplicativo em questão aqui que a gente está estudando. Nós estudamos o mês passado, então, que a despeito da alta da gasolina, né? A gente vai linkar depois aqui nesse vídeo a playlist, na descrição do vídeo aqui, a playlist do meu dia a dia, no mês de setembro, onde eu explico, né, dia a dia lá, como que, a cada dia lá, como que foi trabalhar e qual o resultado que eu obtive e por que aquilo foi possível mesmo com o combustível alto, com as tarifas congeladas, aplicativo cobrando taxas, né, e etc e tal. Então agora a gente entendeu lá, né, agora a gente vai entender como que funciona a questão do KM. Lá em setembro nós aprendemos que a gente deveria focar na quantidade de horas online, no máximo 10 horas por dia, para não ficar uma situação análoga à escravidão, né? Coisa que muita gente parece que acha bonito falar, né? Dá uma até entrevista, eu trabalho 14 horas, a gente trabalhou em média 8 horas e meia, né? Trabalhamos 222 horas no mês, então alguma coisa próxima aí à jornada de quem trabalha sob regime CLT, né? E nós obtivemos um lucro mínimo de R$ 4.000 livre, um salário de R$ 4.000 livre trabalhando uma jornada de quem trabalha com carteira assinada. Então nós aprendemos que para ter isso a gente deveria focar na quantidade de horas, né, na jornada aí que você teria que trabalhar e no seu custo, né, que é a quilometragem rodada, né? A gente sabe que o carro parado ele não tem custo, pelo menos custo operacional não, né? Daí a gente faz um parênteses aqui para posteriormente a gente explicar por que da gente não, né, não gostar muito de colocar algumas despesas do veículo, né? Uma coisa é despesa do veículo, que ela existe, independente dele estar rodando ou não, PVA, seguro e etc e tal. Outra coisa é custo operacional, despesa oriundas do exercício da atividade, né? Óleo, quanto mais você roda, mais você tem que antecipar a troca e, consequentemente, ter um novo gasto. Beleza? Fechando parênteses aqui, vamos continuar. Então, agora a gente vai estudar, fizemos uma planilha aqui, a gente vai estudar e enxergar, né, o que de fato o aplicativo nos entrega. Nos entrega no seguinte sentido: o passageiro vai lá e paga uma viagem, né, R$ 10, por exemplo, né? Aí o aplicativo tira a parte dele e sobra para mim quanto? Vamos dar esse exemplo aqui, ó. 7,59, né? Um exemplo, tirou a parte dele. Ok, desse 7,59, o que ele é todo meu. Qual outro gasto que eu vou ter que ter? O gasto com quilometragem, né? Aí eu rodei no caso aqui, ó, 7,26, eu rodei no caso 1,6. Então eu tive um ganho por km de 4,74 por km. A gente vai entender também depois mais detalhadamente o que significa, né? Então eu vou pegar esse custo, né? Cadê? A gente vai fazer um custo aqui, 1,60, né? Vezes esse custo aqui, ó, 54, que a gente vai saber o que a gente gastou de fato, né? Então é 1,60, a gente pode até fazer aqui uma experiência, quer ver? 1,6 vezes 0,54, né?
foi esse aqui mesmo, né? Lá. 1,6 de percurso na viagem vezes o custo, né, da gasolina, que seria 6,50, que é o que eu pago aqui, dividido pela média do carro. Eu chego a um custo por km de 54 centavos. Então eu pego 1,6 que eu percorri na viagem, vezes 0,4. Eu gastei 86 centavos para percorrer 1,6 km. E ganhei quanto? E ganhei 7,59. Então 7,59 menos 86. Então 7,59 menos 0,86. Eu ganhei 6,73 naquela viagem em questão. A viagem de 7,59. Isso, uma viagem com dinâmica, provavelmente estava aqui, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, a gente listou aqui todas as viagens, né? Ganho em viagem e todos os percursos em viagem. Nessas três colunas aqui. Nas quatro últimas colunas, as três primeiras colunas diz respeito, né? É de responsabilidade do aplicativo. Estratégia dele lá, entendeu? O algoritmo, né, que vai cuidar disso daí. As quatro últimas colunas, esse raio aí, ó, raio de busca, deslocamento, aí cabe a nós. Lógico que ele tem, né, uma certa, vamos dizer assim, participação ali do algoritmo, né, do algoritmo da empresa aí, porque a empresa, para ela, tanto faz se você fizer a viagem ou não, né? Se você fizer, não é que se você fizer a viagem ou não, ela quer que você faça a viagem. Só que para ela, tanto faz se você buscar a 500 metros como a 3 km. É uma viagem realizada. O algoritmo entende assim. Agora, para você não ficar no preju, a gente vai entender aqui embaixo, ou ganhar menos, a gente vai tentar aplicar o raio de busca mínimo possível. O meu raio de busca é 1 km, que eu estabeleci lá em 2018. Depois a gente estuda sobre isso mais um pouquinho. Então a gente tem condição de aplicar até 500 metros. Eu acredito que sim. Então vamos lá. Vamos olhar viagem por viagem. Depois quem quiser que confira lá, tá bom? Deixa eu olhar o tempo aqui para eu não estourar demais. Então a última viagem, sexta-feira, 11h48. Aí depois voguei no sábado. Aí vim pro domingo. Então 4,59, 2,6. 4,59, 2,6. Aí eu listei uma por uma. Vocês podem confirmar depois. Vou fazer uma passagem rápida aqui, né? Beleza? Depois vocês vão olhando. Então, a gente vai provar com outro material aqui de que o aplicativo está entregando uma quantidade de ganho, né, e me possibilitando, né, condições para eu estar tendo um gasto aproximado na casa dos 30%. Né? A gente vai entender isso daqui a pouco. Né? 30% seria o seu. Você chegar a esse número aí, você tem que fazer a seguinte equação: pegar o seu gasto, dividir pelo seu ganho, multiplicar por 100. A gente vai mostrar isso depois, esclarecer para você ver. Então o aplicativo ele sabe disso. Ele sabe que se o seu gasto não superar os 30%, o seu ganho tá de bom tamanho. Até rimou, né? Mas tem muito motorista que não sabe isso, então cheguei na última viagem aqui, completei, né? 10h47. Peguei a última viagem, o passageiro cancelou, vim embora para casa. Isso foi o que eu fiz lá no domingo. E a gente vai continuar a fazer, tentar fazer todos os dias. Aqui também na planilha a mesma coisa. A gente vai fazer uma passagem rápida aqui. Pronto. A última viagem, 9,59. A gente pode confirmar lá. Última viagem, 9,59, 1 km e meio. 9,59, 1 km e meio. Agora a gente vai fazer uma análise aqui e perceber que o ganho dividido pelo o percurso em viagem chegou a esse valor de km médio aí. Por cada viagem a gente, né, fez um valor médio aqui. Esse valor médio aqui, ó, a gente pegou o ganho total dividido pelo. Esse valor médio é o ganho total dividido pelo o percurso total.
entende? A gente fez viagem por viagem para a gente ter uma noção, né? E fizemos aqui o ganho médio, que deu 3,27 no domingo, né? Com viagem com dinâmica, fora, né, o bônus que eu ganhei de missão lá. Então a gente percebe aqui, de viagem por viagem, a gente ganhou o valor mínimo aqui, ó, 1,56 por km, né? 1,58 aqui. Então a gente chegou, né, a um valor mínimo por km aí de 1,58, né? O valor médio aí supera, fica na casa dos R$ 3, né? Como a gente percebeu, 3,27. Então, eu ganhei um km médio por 3,27. A gente sabe que 1,60 seria o ideal, né? Porque seria, a conta ficaria assim, ó. A gente teria que ter um gasto médio de combustível na casa dos 30%, né? Que seria, na prática, a cada R$ 1.000, né? Eu teria R$ 700 de lucro livre da gasolina, né? A cada R$ 100 eu teria R$ 70 livre da gasolina. Então, para quem faz 200 por dia, teria 140 livre da gasolina, R$ 40 com certeza daria para manutenção do carro por dia, né? Então a gente pode fazer a conta aqui, ó, 54 é o seu custo, né, por km, dividido por 3,27. Vamos ver quantos por cento, qual o percentual de gasto de combustível que eu tive aqui no domingo. Depois a gente explica isso mais detalhadamente, só a gente continuar aqui vocês vão entender. Então 0,54 dividido por 3,27, né? Seria 0,54, que foi o meu custo com combustível por cada km, dividido por 3,27. Dividido por 3,27, que foi meu ganho por km. Então, pegar o seu gasto, dividir pelo seu ganho e multiplicar por 100, né? Para a gente achar o percentual aqui, por 100. Deu 16%. Esse foi meu gasto de combustível no domingo, para fazer R$ 350. Isso em viagem. Se a gente for colocar aqui, aplicar esse raio de busca aqui de 500 metros, né? Eu vou ter 42 viagens vezes 500 metros, 21, né? Então, eu vou ter 128 km rodado. Então, meu km vai ficar aqui, km rodado entre percurso e deslocamento. Então, meu km vai ficar 2,73, com deslocamento de 1 km, eu percurso mais deslocamento, eu terei 149 km, meu 149 km percorrido aí para trabalhar, terei um km de 2,35, né? Total de 149 km percorrido, 2,35 por km, até 3 km de raio de busca média aqui, ficaria 1,50. 1,50 já ficaria, né? O seu gasto ficaria acima. A gente teria que ter aqui alguma coisa na casa de 1,60, né? Vamos ver como que eu trabalhei, o que eu consegui, quanto que o meu km ficou na prática lá. Eu saí de casa meio-dia e 20, terminei 11h20, fiz 403, rodei 171 km. Então, fechei aqui, né? Mas fechei antes de chegar em casa, mas depois eu rodei mais 3 km aqui, né? Para chegar em casa, deu 2,33 por km. Então, 2,33, vamos procurar aqui, ó, 2,35, tá vendo? Então, meu km ficou próximo, o raio de busca ficou próximo a 1 km, né, de deslocamento que eu projetei lá em 2018. Então eu estou aplicando na prática, inconscientemente, né, no automático aqui, aquilo que eu projetei. Manter um raio de busca de 1 km para ter um ganho aproximado daquilo, né, o máximo daquilo que o aplicativo está me pagando. No caso, ele me pagou 3,27, eu ganhei 2,35 por km, aplicando o raio de busca. Se eu aplicasse um raio de busca de 500 metros, no caso aqui eu apliquei o raio de busca, né, eu apliquei o raio de busca de 1 km, fiquei com km a 2,35, né? Se eu quiser aproximar mais, né, do que ele está me pagando aqui, 3,27 por km, me pagou no caso aí, no meio de semana, no outro dia ele vai pagar menos. Eu terei que aplicar um raio de busca menor, o que é possível, o que é o meu desejo, né? No caso aqui, 2,73 seria, né? Então tá ótimo. Lembrando que R$ 1 abaixo disso aqui, ó, 1,70 já tá excelente, beleza?
Aquele abraço, boa tarde, a gente vai continuar estudando aí, beleza? O vídeo ficou muito longo, mas desculpa aí, a gente precisa desse tempo para tentar explicar. Aquele abraço.